Olá, bem-vindo à transmissão dessa palestra online sobre um dos temas mais frequentes entre os profissionais do mercado hoje, a questão do foco. Como ativar e manter o foco no trabalho. Porém, como arquiteta, eu quero trazer uma visão um pouco diferenciada para essa apresentação. Eu queria mostrar para vocês como que o espaço físico, como que o ambiente onde esses profissionais estão inseridos também pode estar colaborando para falta de foco ou para ativação do foco no trabalho. Já parou para pensar sobre isso? Será que a luz, será que os sons, será que as cores não podem estar influenciando a nos manter mais concentrados no trabalho ou menos? Pois é justamente essa provocação que eu quero fazer nesses próximos minutos. E para a gente estar junto e que seja muito produtivo, eu queria convidar vocês a fechar outras abas do computador que possam estar abertas e também a interromper por um tempo outras atividades que vocês possam estar fazendo em paralelo, para que realmente seja algo produtivo, tá bom? Te convido também a ficar até o final, porque no final eu vou disponibilizar para vocês outros materiais que são materiais complementares e que vão facilitar muito a colocar em prática todo o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Para facilitar essa apresentação, eu vou transmitir para vocês alguns slides, então vamos fazer o compartilhamento dessas telas agora. Ativando o foco através do ambiente de trabalho, ou seja, olhando para o ambiente de trabalho, de que forma que ele também pode colaborar a ativar o foco. Rapidamente eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck. Depois da minha graduação, eu passei a estudar muito a questão dos espaços internos e principalmente a questão de ambientes de trabalho. Eu fiz minha especialização fora do Brasil, na Alemanha, nesta área, e recentemente também, fora do Brasil, eu obtive o título de consultora em qualidade de escritórios, né, que a gente chama de Quality Office Consultant. Então, a gente estuda e trabalha diversas questões de projetos para ambientes de trabalho. E eu costumo dizer que o nosso trabalho é feito para aqueles profissionais e empresas que buscam a produtividade através do bem-estar e da qualidade de vida. Explicando um pouquinho melhor, eu já tenho uma empresa há bastante tempo aqui no sul do Brasil, porém a gente atende através de projetos e consultorias empresas de todo o nosso país, né? E desde essa especialização que a gente fez, então, no exterior, a gente trouxe para cá um conceito chamado qualidade corporativa, que é justamente o braço do nosso escritório que se dedica à questão dos espaços de trabalho, tá? Então, esse conceito de qualidade corporativa Smart Workplaces é o responsável por essas consultorias e por esses projetos. Aqui embaixo eu já vou deixar para vocês o link com os sites, tanto da Benck Arquitetura, que é o nosso escritório, quanto dessa especialização deste conceito, que é qualidadecorporativa.com.br. Após essa rápida apresentação, quando a gente começou a pesquisar e a trabalhar com empresas, com sedes de empresas, né, a gente precisou identificar quais são as reais necessidades humanas no trabalho. Porque nós percebemos que existem já alguns modelos de ambientes de trabalho que já se tornaram padrões e que têm sido muito replicados, né? Mas que não necessariamente estão de acordo com as reais necessidades de nós, dos profissionais, dos seres humanos, né? Então, não funcionam. Né? Por que o conceito Google funciona para algumas empresas e não funciona para outras? Né? Porque tem muito a ver com a questão da identificação das necessidades dos profissionais que estão ali. Se o perfil de profissional não é um perfil de profissional de cultura Google, não vai funcionar aplicar ambientes de trabalho como os do Google, né? Exatamente, funciona também ao contrário, né? Não adianta a gente querer ter um ambiente sério, um ambiente com uma hierarquia muito estabelecida, se a gente tem profissionais que são dessa geração, que são dessa era Google, que querem mais flexibilidade e liberdade. Enfim, eu estou dando aqui exemplos para mostrar
o quanto é importante a gente identificar quais são as necessidades dos profissionais para daí fazer um projeto adequado. Então, quando a gente foi atrás, a gente foi buscar o que hoje são as expectativas das pessoas, um dos principais temas que a gente obteve como resposta foi a questão do foco. Né? Os profissionais hoje em dia eles estão com muita dificuldade de manter o foco em ambiente de trabalho. E isso tem acontecido justamente porque está existindo uma mudança de layout dos escritórios. Então a gente percebe que aquela estrutura física de antigamente, de salas fechadinhas, hoje está se transformando em ambientes mais abertos, mais colaborativos, onde todo mundo trabalha junto. Isso é bom por um lado, isso estimula a criatividade, isso estimula a comunicação, mas por outro lado, um desafio que tem sido justamente essa questão de como manter a concentração, né? Porque ainda existem atividades onde a gente precisa realmente se focar, se concentrar, não ter distrações. E de que forma que a gente consegue fazer isso em um ambiente onde está todo mundo trabalhando junto, onde a gente ouve o colega da frente falando no telefone, onde a gente enxerga outros acontecimentos, outras questões visuais que nos distraem. Né? Então, para trabalhar esse tema do foco, a gente observou algumas queixas. Né? Então, a gente viu muitos profissionais frustrados, muitos profissionais estressados e uma baixa geral de produtividade. Então, apesar desse avanço da tecnologia, apesar dessas novas formas de trabalho, a gente ainda vê muitas queixas em relação a estes 3 itens. E as causas dessas queixas estão diretamente ligadas como uma consequência da falta de foco. Mas, gente, o que é foco? Né? Já que nós vamos falar sobre esse assunto, é bom ter bem claro o seu significado. E para a gente falar sobre foco, eu vou trazer outras 2 palavras que se relacionam à questão da atenção e à questão da concentração. O que é atenção? É quando a gente atende a um estímulo, né? Por exemplo, tendo várias conversas paralelas, eu vou dar atenção, né? Eu vou atender a esses estímulos. Porém, foco é quando a gente direciona a nossa atenção a um determinado estímulo, certo? Então, estão tendo diversas conversas paralelas, eu vou direcionar a minha atenção a uma delas. Esse vai ser o meu foco. Porém, o que é concentração? A concentração é quando a gente mantém esse foco por um período prolongado de tempo. E é esse o objetivo no trabalho, na verdade, né? A gente precisa manter a atenção a várias atividades, porém, para a gente desenvolver uma delas, a gente precisa manter um foco. Isso significa ter concentração em uma determinada atividade. Então, quando a gente identificou essa questão de foco, de necessidade de foco nos usuários, nos profissionais, a gente viu que isso está diretamente ligada com questões de concentração no trabalho. E é totalmente compreensivo, né? Porque hoje a gente vive em um mundo de distrações, como a gente já estava falando anteriormente. A tecnologia nos trouxe muitas novidades, muitas flexibilidades, mas também mudou a forma como a gente se concentra hoje, né? Porque a gente recebe informações constantemente de todos os lados. A gente tem e-mail chegando a toda hora, a gente tem o celular que nos permite uma comunicação 24 horas. E de que forma que o espaço físico também entra aí como uma distração? E daí eu trouxe um mapa mental, né? Esse aqui tá na internet, na verdade. Quem desenvolveu é a Learning Fundamentals. E aqui é bem interessante observar que aqui tem um profissional, né? Como manter o foco na era da distração. E daí partem diferentes braços
que são esses influenciadores da perca do foco, né? Então, a questão de forma de trabalho, a questão de hábitos mesmo, né? A questão de gerenciamento dos e-mails, a questão de ter um momento de reflexão e revisão, uma ajuda para os viciados, a questão das redes sociais, né, que acaba se tornando um vício, a questão da tecnologia em si mesmo, mas o que a gente vai falar nessa apresentação é principalmente a forma como a gente gerencia os espaços, tá? E principalmente eliminar qualquer tipo de distração que possa ser provocado pelo espaço físico. Então, gente, se a gente observar o que é o vilão da concentração no espaço físico, são as distrações, né? Distrações de todo tipo. E essa distração, ela pode vir de uma forma mental, ela pode vir da nossa mente, ela pode vir através de outros pensamentos que começam a acontecer enquanto a gente está no trabalho, né? Tá focado no trabalho e daqui a pouco fica pensando quem é que vai buscar o filho, ou o cachorro que tem que levar na veterinária, ou enfim, outros acontecimentos que vão vindo na nossa cabeça. A questão do corpo, o corpo também emite uma comunicação que pode gerar uma distração, se você está com fome, se você está com uma dor física, né, que vai te tirar o foco, te tirar a concentração. E o ambiente. E é justamente sobre este tema, sobre o espaço físico, que a gente vai falar agora nesses próximos minutos. E eu digo para vocês, o espaço físico, ele é tão importante quanto qualquer um daqueles outros itens, tá? Inclusive o espaço físico, o ambiente, ele pode gerar distrações que comprometem e que geram novas distrações no corpo e na mente, tá? Realmente ele tem uma capacidade de influenciar muito grande. E observando então essa imagem, olha só esse profissional, ele tá totalmente perdido, né? Totalmente com falta de foco, com falta de concentração, não consegue trabalhar porque ele tem muitas distrações do ambiente. E se a gente pudesse identificar quais são as 4 principais distrações do espaço físico, eu diria para vocês que em primeiro lugar, a questão do barulho, dos ruídos. É impossível a gente se manter com foco e concentrado em um ambiente com barulhos externos. A questão da desorganização, que a gente vê muito bem nessa imagem, né? Quando a gente não tem espaço, quando a gente não está organizado, a gente não consegue trabalhar de forma adequada. E o que não se enxerga, a questão de ser um ambiente muito quente ou muito frio. Talvez alguns de vocês já tenham percebido isso, que a temperatura do ambiente influencia também na forma como a gente trabalha. E a questão da dor física que é causada pelo ambiente, tá? Então, como é que a gente pode eliminar qualquer tipo de distração que possa ser provocada pelo espaço físico? E daí eu achei essa imagem na internet, né? Que imagina se a gente tivesse que se vestir, tapar todo tipo de visão que a gente possa ter externa, ou tapar os ouvidos, né? Que a gente não consiga ouvir nada do meio externo, a gente conseguiria estar 100% conectado e focado no trabalho. Porém, essa não é a realidade, né? Não é dessa forma que a gente deve trabalhar. Então, a gente deve sim adequar o ambiente, tá? A gente deve transformá-lo num Smart Workplace, que é um conceito que nós criamos que se chama ambiente inteligente, né, na tradução. Então, de que forma que o ambiente, quando a gente molda ele, quando a gente projeta ele de uma forma adequada, como é que ele pode contribuir, eliminando essas distrações. E nesse caso aqui, então, a gente está falando a questão do barulho, como é que o ambiente pode ser... ter essa questão da acústica organizada, né? A questão da desorganização, então de que forma que a gente pode ter um ambiente mais limpo, mais organizado. A questão da climatização, né? De ser um ambiente muito quente ou frio, e a questão da dor física, de que forma que a gente pode evitar isso com um espaço físico adequado e inteligente. Então vamos entrar em cada um desses 4 pontos. O primeiro deles é a questão dos barulhos. Gente, quando eu falei antes que o principal
principal vilão para se manter concentrado é a acústica. Eu digo isso porque tem pesquisas que mostram dados do quanto os barulhos influenciam na forma como a gente trabalha. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, quando a gente está sob efeito de ruídos externos, a gente pode diminuir até 40% a nossa produtividade no trabalho. É um número muito alto, muito significativo. E pior que isso, na minha opinião, é que a gente aumenta em quase 30% os erros e as distrações. Eu acho que não tem nada pior do que não produzir, né, a não ser produzir de forma errada, que a gente tem que refazer o trabalho. E de que forma que a gente pode evitar isso? Primeiro, eliminar a fonte de ruído. Então, a gente precisa olhar para o espaço físico, né? Quando a gente perceber que tem algum tipo de ruído, algum tipo de barulho que esteja nos incomodando, a gente precisa olhar para o espaço, ver aonde é que está essa fonte de ruído, se ela é uma máquina, por exemplo, se é uma impressora, se tentar tirar isso da sala, né, para que a gente elimine essa fonte de ruído. E quando isso não é possível, por exemplo, se a fonte de ruído é um colega que senta em frente, né, tu não tem como eliminar esta pessoa do trabalho, muito bem, então a gente mascara os barulhos. E qual é que é a forma mais prática hoje para a gente se mascarar? É trabalhar com fone de ouvidos, né? Então, verificar, claro, dentro da política da empresa de onde você trabalha, se isso é possível ser feito e se sim é uma ótima opção para manter o foco e a concentração. E daí existem uma série de playlists que pode contribuir e auxiliar para esse desempenho, para esse melhor desempenho profissional. E aqui eu deixei para vocês um site que é brain.fm, tá? Que recentemente me indicaram e eu achei muito interessante. Você entra nesse site e daí tem ali as opções de que tipo de playlist você quer ouvir. Então tem ali justamente foco, né? Então você clica ali e daí tem uma série de músicas, enfim, que vão te manter nessa concentração, tá bem? Indo para o segundo item, a questão da desorganização. Está diretamente relacionada também com a falta de foco, né, gente? Não tem como a gente trabalhar num ambiente bagunçado e querer estar concentrado. E a falta de organização, ela está diretamente relacionada com a falta de espaço de armazenamento. E é por isso que existem armários, gaveteiros e prateleiras, tá? A gente precisa desses mobiliários no ambiente de trabalho, porque quanto mais coisas eu tiver acumuladas em cima da mesa, mais prejudicial vai ser para que eu tenha uma organização e, consequentemente, um foco no meu trabalho. Então, a gente precisa ter esses outros mobiliários justamente para eliminar as coisas que ficam em cima da mesa. E daí existem diversas opções, inclusive de organização dentro dos armários. Pastas suspensas hoje é uma forma de organização muito prática, muito eficiente. Imagina num ambiente desorganizado, quanto tempo você não gasta tendo que procurar cada documento, né? E cada uma dessas interrupções que a gente faz, a gente perde o foco, o andamento que a gente estava fazendo, né? Então, dizem que a cada interrupção que a gente faz durante um trabalho, a gente precisa de 15 minutos para retornar com aquele nível de concentração que a gente estava fazendo. Então, vejam que importante é a gente não ter nenhum tipo de interrupção. E é uma questão de hábito, né? Não adianta a gente ter aí diversos tipos de mobiliários e de equipamentos que auxiliam na organização se a gente não tem o hábito de manter as coisas organizadas. E principalmente o hábito de manter a mesa vazia. Então, sempre no final do dia, tira tudo de cima da mesa para começar um novo dia mantendo o foco e a concentração. A questão da climatização, né? Ter um ambiente muito quente ou muito frio está diretamente relacionada com o desconforto. E quando a gente fala em desconforto, isso acaba virando um incômodo e isso acaba influenciando no nosso nível de concentração. Eu digo isso para vocês, recentemente eu estava numa palestra e o ar-condicionado ele vinha direto aonde eu estava sentada e outras pessoas.
A palestra era interessantíssima, eu estava 100% focada e concentrada no que o palestrante estava falando, mas depois de um certo tempo, eu comecei a sentir tanto frio que não tinha mais como eu manter a minha concentração no que estava sendo dito. Então, aí foi um exemplo de como que a climatização influenciou diretamente na minha concentração e no meu nível de aprendizado com aquela atividade. Então, o que a gente sugere? Manter temperatura no ambiente de acordo com normas, tá? É por isso que existem normas e apesar de a climatização ser algo muito sensível, né? Cada pessoa sente o calor ou o frio de uma forma diferente, mas se a gente parte do princípio de que a gente está com um ambiente que atende às normas, a gente pode daí também sugerir deslocamentos das pessoas, então quem sente mais calor fica mais próximo dessa saída de ar, ou próximo de uma janela, quem sente mais frio fica mais senta mais para o interior da sala. Da mesma forma que, através de roupas, a gente consegue também medir essa temperatura, tá? E segundo as normas, né, dentre várias questões da NBR 17, a gente pode dizer aí que uma temperatura ideal seria entre 20 e 23 graus para ambientes de escritórios. Indo adiante, questão de dor física. Puxa, isso é ruim. Isso envolve saúde, envolve ergonomia, além de toda a falta de foco e desconcentração. Não tem como a gente trabalhar de uma maneira concentrada se a gente estiver sentindo dor. E essa dor, quando acontece em função do espaço físico, ela pode acontecer na forma de dores na coluna, nos ombros e no pescoço, ou através de fadiga, de cansaço visual. No primeiro caso, quando a gente identificar algum tipo de dor na coluna, nos ombros ou no pescoço, observem a postura como vocês estão sentados. Quem trabalha muito tempo na frente do computador precisa trabalhar com uma postura adequada. E a postura está diretamente relacionada com o hábito, né, de sentar bem para trás, encostado, realmente apoiada, com a coluna apoiada no encosto da cadeira. E também ter uma cadeira adequada, né, que tenha realmente um apoio para a lombar, que tenha uma regulagem de braço, uma regulagem de assento. E aqui nessa imagem eu chamo a atenção principalmente para quem trabalha com notebook, então que principalmente são as pessoas que têm essa postura mais prejudicada. Então aqui mostra o quanto é importante a gente ter um apoio, um suporte de note e também um teclado e um mouse externo. E a questão da fadiga visual, tá? Ela está diretamente relacionada com reflexos do monitor. Então, se a gente senta contra uma janela, se atrás tivesse uma janela, provavelmente estaria entrando uma claridade que me daria reflexo nos olhos. E isso, depois de muito tempo, pode gerar um cansaço e uma fadiga visual, e, consequentemente, dores de cabeça, daí vai outras questões de saúde. Tá? Então, cuidar a questão dos reflexos no monitor e também da iluminação. Falta de luz é muito frequente em escritórios, a gente precisa cuidar isso, porque quando a gente não está enxergando direito, a gente está forçando os olhos. E às vezes isso acontece de uma forma inconsciente, mas chega depois de algumas horas, começa a dar muita dor de cabeça, muito cansaço visual, e a gente não se concentra mais. Tá? Então, por isso que é super importante. Bom, chegamos nos 4 itens para a gente adequar o ambiente e também foca no trabalho, né? Essa expressão com essa imagem, eu acho que ela já diz tudo, foca no trabalho. A gente precisa também querer focar no trabalho, né? Além de adequar todo o ambiente, trabalhar as outras questões mentais e físicas que a gente falou, e também querer, né? Foca, de fato, na atividade que precisa ser feita naquele momento. Então, a gente já está chegando aí na fase final dessa apresentação, e eu proponho para vocês para a gente, vamos colocar em prática isso que eu falei, e é aqui que eu quero passar para vocês alguns outros materiais, tá? Que vão colaborar para essa prática, que são os meus presentes. O primeiro deles é um checklist justamente sobre esse tema, para vocês imprimirem, pegar, levar para o seu espaço de trabalho, para o seu ambiente e identificar as questões que podem estar influenciando nessa falta de foco, tá?
para que a gente possa resolver, e daí ter um efeito contrário, que a gente elimine qualquer distração do ambiente físico e que a gente possa se manter melhor focado e mais concentrado nas atividades. E também eu quero oferecer para vocês um e-book que está diretamente relacionado com a performance profissional. Então, nesse e-book a gente lista 10 passos que a gente também pode organizar no espaço físico para melhorar de uma forma geral a nossa performance profissional. Esse e-book é extremamente rico de conteúdo, muita coisa do que eu falei de uma forma breve nessa apresentação tá lá, mais desenvolvida, mais aprofundada, então eu convido vocês também para acessarem e lerem este e-book. No final, agora eu já vou passar os links de como é que vocês obtêm esses presentes. E também eu queria convidar vocês para acessarem o site da Qualidade Corporativa, onde tem muito conteúdo gratuito, tá? A gente posta frequentemente vídeos, artigos, enfim, tem uma série de questões ali e de conteúdos para melhorar justamente o conhecimento de vocês e para que que fique mais claro a importância do espaço físico. Eu sou uma apaixonada por esse assunto, estudiosa deste assunto, e eu digo para vocês, gente, eu já experimentei comigo, e sim, o ambiente físico influencia muito na maneira como a gente trabalha. Eu aproveito aqui, então, para deixar também as nossas redes sociais. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, com diversos vídeos, inclusive vídeos com exemplos de aplicação de projetos bacanas de escritórios no exterior, no LinkedIn, no Periscope, a gente faz apresentações ao vivo também, esclarecimento de dúvidas, e no Pinterest, onde tem muitas referências de imagens, tá? Então, mas o acesso para essas redes sociais todas estão no nosso site da qualidadecorporativa.com.br. Então, é bastante conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando. E por que a gente está fazendo isso, tá? Nós somos realmente os primeiros aqui no Brasil a abordar este assunto, a forma como a gente está falando dos espaços físicos e das influências desses ambientes, na forma como a gente trabalha, né? Então, nós acreditamos realmente que neste momento a gente precisa e a gente quer oferecer muito conteúdo gratuito, tá? É justamente para que todo mundo tome consciência da importância desse assunto e que passe a falar mais sobre isso. Acho que no momento que a gente começa a experimentar os benefícios de um ambiente adequado, a gente entende por que é tão importante e por que deve ser levado em consideração também no dia a dia, na rotina do trabalho, certo? Porém, claro que se alguém precisa de algo mais personalizado, aí sim a gente oferece os nossos serviços e a gente tem agora 2 soluções muito acessíveis que a gente está trazendo para o Brasil. Uma primeira delas se chama Office Check, que é um serviço de consultoria voltado para escritórios, tá? E também a parte Home Office Check, que daí a gente faz a parte da consultoria diretamente para quem trabalha em casa, para os ambientes de home office. Cada vez mais a gente vê profissionais optando por trabalhar em casa, muitas empresas estão incentivando esta nova forma de trabalho e com esse olhar técnico a gente percebe o quanto poderia ser muito melhor desenvolvido. Os profissionais poderiam ter uma melhor performance nos ambientes em casa. Então, esses 2 serviços, eles estão extremamente acessíveis, eles são serviços muito compactos, muito rápidos, onde a gente faz uma análise muito personalizada, tá? Independente do número de usuários, se no caso de uma empresa, tem 1, 2, 3, 10 usuários, a gente analisa individualmente e conversa com cada um dos profissionais para entender as suas necessidades, a atividade que eles precisam desenvolver. Daí a gente avalia o ambiente onde essas pessoas estão inseridas, ver se ele está adequado, ver o que poderia melhorar, se está de acordo com normas. A gente entra em detalhes como, por exemplo, a mesa de trabalho da pessoa, como que os equipamentos estão posicionados, e também a cadeira, se é uma cadeira adequada, como é que ela poderia ser melhor, como é que a pessoa deve sentar na cadeira. Então, a gente faz realmente uma avaliação muito completa e o resultado desta consultoria é através de um relatório
que a gente vai expor essa avaliação e o que a gente acredita que possa ser melhorado no ambiente físico e de que forma fazer essas adequações, tá? Então, a gente propõe soluções em etapas, inclusive. O que é mais importante nesse momento, o que pode ficar para um segundo momento e o que poderia se pensar num momento futuro, né? Junto a gente entrega um manual de orientações para a rotina do trabalho individual para cada pessoa, tá? De como que ela mesmo pode se posicionar, se portar para obter uma melhor performance profissional. E, posteriormente, então, a gente segue com um acompanhamento, com um suporte de 30 dias depois da entrega deste relatório, deste manual. Então, na verdade, é um serviço super objetivo, super compacto, a gente entrega o relatório manual em até 48 horas e depois a gente mantém esse acompanhamento de 30 dias, porque para nós também é importante ver o desenvolvimento e ver como é que isso pode estar influenciando aí na forma de trabalho das empresas ou de profissionais em home office. E seguindo daí, nosso carro-chefe aqui do escritório são os projetos arquitetônicos e de ambientação, né? No caso do projeto arquitetônico, a gente trabalha na arquitetura civil, que a gente chama que é a edificação em si mesma, e ambientação a gente chama que são os espaços internos. E trabalhamos aí desde escritórios, agências de publicidade, bancos, consultórios, depósitos, áreas industriais também, enfim, ambientes de trabalho em geral. E daí sim é um projeto completo, né, onde a gente gera, inclusive, detalhes e entra na parte da tecnologia da apresentação em 3 dimensões dos espaços, né, onde a gente pode realmente ter uma visão clara de como é que é o ideal que sejam esses ambientes de trabalho. Então, como eu falei dos presentes, aqui segue o link para download, é bit.ly/presentesfoco. Então, neste link, vocês vão ter acesso à página de downloads da qualidade corporativa, onde vai ter ali, então, o checklist referente a esta apresentação do foco e também o e-book da performance profissional. Então, assim, são 2 materiais extremamente completos e que vão agregar muito valor a essa apresentação aqui de hoje. Concluindo, eu agradeço demais todos que estiveram aqui comigo até o final. Eu vou deixar para vocês o meu e-mail pessoal e para qualquer dúvida, esclarecimento e também para o feedback desta apresentação, tá? Então, aqui também o e-mail, pb@qualidadecorporativa.com.br, e eu estou deixando também o site da Benck Arquitetura e Construções, que é bencarquitetura.com.br, e da qualidadecorporativa.com.br. Ambas estão com suas páginas também no Facebook e também nas outras redes sociais que eu comentei anteriormente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e fico no aguardo aí do feedback de vocês sobre essa palestra. Um forte abraço.